paz do Senhor, meus amados irmãos, a paz do Senhor, você que é o nosso convidado especial para a EBD Online aqui da DPU Plena Unção. Eu sou o pastor Radamés Gonzaga e estamos felizes por mais uma oportunidade de trazermos a lição de número 2 do nosso quarto trimestre. Aproveitando que você poderá estudar com o máximo de antecipação para chegar à aula, não é, presencial, afinado, pronto para debater, para discutir, evidentemente, o tema da lição, ok? Isso é muito bom. Nós estamos aqui à Rua Amaral, número 95, aqui no Andaraí, e se você quiser nos visitar, faça isso. Inclusive, nós queremos aproveitar a oportunidade, antes mesmo de trazer a nossa lição, para te convidar no próximo dia 17, 18 e 19, agora do mês de outubro, teremos a Conferência dos Homens na Unção. Você é o nosso convidado especial, ok? Então, vamos à nossa lição, que tem como título O Corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus, ok? O texto áureo está nos Salmos 139, versículo 14. Salmos 139, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. A verdade prática é: a ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é a obra da poderosa e perfeita mão de Deus. Essa é a verdade prática. E, finalmente, o texto áureo que nós usaremos está no Salmo 139, do verso 1 ao verso 4. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, não havendo ainda palavra alguma na minha boca ou na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. O primeiro ponto para nós começarmos já ligando a segunda turbina e decolarmos. Você sabe que a nossa EBD é diferenciada porque é uma síntese, é um lampejo. Você não vai ficar aí horas e horas, 40, 50 minutos, 1 hora. Ai, meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer e essa aula online são 50 minutos. Não. Em 20 minutinhos, você vai ficar sabendo de praticamente tudo. É claro que nós não vamos ser presunçosos o suficiente para dizer que você vai ficar sabendo tudo, mas praticamente tudo, né? Vamos colocar assim, muitas coisas, né? Para que você tenha um norte sobre a nossa lição. Então, o primeiro ponto é: do pó da terra, a criação do corpo humano, ou do corpo do homem. Diferentemente, amados irmãos, daquilo que a teoria do evolucionismo, já ouviu falar sobre isso? Claro que sim, todos nós já estudamos no colégio essa realidade. Então, diferente daquilo que a teoria do evolucionismo de Charles Darwin, Charles Darwin prega, não é? Que ao longo do tempo os seres humanos foram evoluindo, se transformando. A Bíblia deixa bem claro, muito bem claro, que Deus fez o corpo do homem do pó da terra, com uma complexidade que até hoje, amados irmãos, desafia a ciência.
né? Por mais que a ciência tenha avançado, nós sabemos que existem coisas que só pertencem a Deus. Mistérios acerca do homem que só pertence a Deus. E a ciência nunca vai descobrir, tá? Deus é o autor da vida. Vou repetir. Deus é o autor da vida. Pastor Radamés, mas isso aí é óbvio. Eu sei disso pela palavra de Deus. Ok, nós estamos aqui para validar, não é? Para chancelar essa verdade absoluta. Não é? À primeira vista, amados irmãos, a afirmação que o autor da lição faz nesse tópico não possui muita relevância, apenas à primeira vista. Por que não possui muita relevância? Porque existe um conceito aqui, existe uma gama, ou melhor, o adjetivo certo não é gama. Existe aqui uma obviedade, isso mesmo. Existe aqui uma obviedade, um conceito de obviedade nisso, tá? É claro, Deus é o autor da vida e todos nós cristãos sabemos dessa realidade, tá? Mas a questão é a seguinte, nós poderíamos passar sem perceber detalhes maravilhosos sobre esse tópico de Deus ser o autor da vida. Nós não vamos fazer isso. Por quê? Porque nesse tópico está a informação de que a mulher foi feita de uma das costelas, preste bem atenção, redobre a sua atenção agora, uma das costelas do homem, num corpo que o autor da lição diz, igualmente maravilhoso ao corpo do homem. Porém, tem um detalhe aí, e eu peço a você que preste atenção nessa palavra, distinto em anatomia, fisiologia e genética. Então, nosso autor, o autor da nossa lição, deixa bem claro que o corpo da mulher é bem semelhante, né, em termos de maravilha de Deus, ao do homem, mas distinto em anatomia, em fisiologia e em genética. Nós nos sentimos, evidentemente, tentados a aprofundar isso, essa questão. Eu quero perguntar, posso, diretor? Posso? Pode falar, diretor. Posso ou não posso aprofundar um pouco mais? Pode. O diretor me deu aqui autorização. Vou aprofundar. Uma palavra que faz as bases do movimento conhecido como feminismo tremer é a palavra distinto. Distinto. Vou repetir. Distinto. Pois uma ala mais radical desse movimento afirma que o que o corpo do homem faz, o da mulher também pode fazer. Você sabia disso? Propondo mais do que uma semelhança, não é? Mais do que uma semelhança. Isso em anatomia, fisiologia e composição. Vamos desfazer isso, desconstruir isso? Eu te convido para nós desconstruirmos isso, tá? Vamos a alguns dados biológicos que destroem essa anomalia? Vamos lá? Então, em primeiro lugar, nós devemos estar cientes de que os órgãos reprodutores do homem e da mulher são distintos. Até uma criança de 2 anos sabe disso. Evidentemente que os órgãos do homem não são iguais aos órgãos da mulher. Primeira coisa. Segunda, a massa muscular. Você talvez não saiba, eu também não sabia, mas estudando o assunto da EBD, eu pude descobrir que o músculo masculino, amados irmãos, consegue utilizar a ATP, que é a molécula que fornece energia, 3 vezes mais rápido que o feminino. Em terceiro lugar, a estrutura óssea do homem, a estrutura óssea masculina, é mais densa do que
a feminina. Você sabia que... Agora você certamente vai dar uma risadinha aí. Aproveita dessa risada, compartilha, curte, manda para os teus amigos. Você vai, depois do riso, você manda e fala, que bacana, eu não sabia disso. Você sabia que, comparado à mulher, né? Comparado à mulher, o homem é quase um mutante, é quase um X-Men. Sabia disso? Em termos de densidade óssea, o homem é quase um X-Men. Sabe aqueles mutantes igual Wolverine? Assim é o homem em relação à mulher em termos de densidade óssea. Se a mulher der um soco no homem, ela vai ficar com a mão doendo. E o máximo que pode acontecer é simplesmente o homem ficar com um hematoma no rosto. Agora, se for o contrário, dependendo da musculatura do homem, ele pode até matá-la. Isso mesmo, ele pode até matá-la com um soco só. Por quê? Porque existe, não é? Existe uma distinção, existe uma diferença. A massa muscular do homem é muito maior. O pulmão do homem é 25% mais potente do que da mulher. Então, o que acontece? Essa agenda ideológica luta para desconstruir a figura masculina. Mas você, homem cristão, macho, né, deve imprimir na tábua do seu coração a seguinte realidade. Você foi feito para 3 coisas, ou nós fomos feitos para 3 coisas essenciais. Número 1, proteger. Número 2, prover. E número 3, procriar. Essa é a sua função. Essa é a minha função e não da mulher. Gostou disso aí? Gostou dessas informações? Então vamos partir para o ponto 3, que fala sobre a individualizada formação integral, ok? Do corpo. Estamos falando do corpo. Do grego soma. Do grego soma. A formação humana no ventre. Esse, amados irmãos, é mais um tópico daqueles que o cristão não tem nenhuma dificuldade de compreensão, ok? Não tem. Para Deus, sabe quando é que a vida começa para o nosso Deus, para a Bíblia Sagrada, para nós cristãos? Ela começa naquilo que os especialistas chamam de nidação. Vou repetir. Repeat, please, teacher. Ok? Vou repetir. Nidação. O que é nidação? Na fecundação, amados irmãos. No momento em que o embrião se fixa na parede do útero. E por que é importante sabermos isso? Simplesmente porque na agenda abortista, isso se dá apenas a partir do 40º dia, quando o feto começa a tomar forma humana. Mas o nosso entendimento definitivamente não é esse, tá? O corpo, embora algumas pessoas usem de maneira equivocada, o corpo é para a glória de Deus. Vou repetir, o corpo é para a glória de Deus, tá? O nosso autor, o autor da lição, chama ele de o divino tecelão. Não é? E aí, a formação no ventre. O cristão menos estudioso, sabe que só Deus pode fazer com que a única célula, uma única célula só, se transforme num ser humano com seus tecidos responsáveis pela formação dos diversos órgãos que ele produz, ou diversos órgãos que nós temos, tá?
E Davi cantou isso nos Salmos. Que Salmos, pastor Radamés? Salmo 119, ou melhor, que 119, pastor? 139. Que 119? Eu gosto do Salmo 119, que fala da palavra de Deus, tá? 139, verso 14 diz: Eu te louvarei, porque em um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. É claro que nós não poderíamos terminar esta lição sem falar sobre os perigos dos extremos. Já estamos encerrando, mas devemos tocar também nesse ponto, os exageros do corpo. O perigo dos extremos, os exageros do corpo. Nesse tópico, nós aprendemos que enquanto algumas correntes filosóficas e de pensamento, como o agnosticismo, subestimam a importância do corpo, o considerando mal, a influência cultural helenista, e quando eu falo de helenismo, eu estou falando da Grécia, especialmente da Grécia, o superestima, de forma que existem pessoas que idolatram seus próprios corpos, cultuando-os. E como é que eles fazem isso? Hoje é natural haver esse culto ao corpo na forma de autoexposição dos mesmos. Você conhece alguém? Tem até cristão, não é? Infelizmente, alguns cristãos não vigiam, mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: qual é a necessidade que um cristão tem de expor o seu corpo? Que necessidade o cristão tem de ir para as redes sociais apresentar o seu corpo? Já pensou nisso? Tá? Então, qual seria a postura correta então? Pastor, se o senhor discorda, mediante a Bíblia, de que não deve haver exposição do corpo, então argumente segundo a Bíblia para que eu leve adiante esse conhecimento. Ok, a postura correta seria aquela que a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 10 e 31. Quer comais, quer bebais ou quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. E será, pastor Radamés, que o corpo tem alguma importância para Deus? Claro que sim. 1 Coríntios capítulo 6, verso 13, a parte B diz assim: ora, o corpo não é para a fornicação, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, nós terminamos essa lição dizendo para você, ou melhor, afirmando para você que está nos assistindo, que possamos ser equilibrados, que possamos tratar o nosso corpo com a devida importância que ele tem, que possamos glorificar a Deus no nosso corpo. Nosso corpo, repito, não é para exposição, é para a glória, para a honra e para o louvor do Senhor. Até a próxima lição, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.